Bom dia, queridos. Mais um dia de devocional, 17/11/2023. Hoje o nosso devocional chama-se O Jogo da Culpa, tá? Espero que vocês estejam bem, que tenham dormido bem e que continuem na presença do Senhor. Amém? Tinha uma mulher chamada Janete. Janete separou-se do marido porque ele a trocou por outra mulher. E Janete ficou uma mulher muito amargurada, porque ela tinha sido traída, ela tinha sofrido traumas que a separação traz, não só para ela e muito mais para os filhos. E ela alimentou essa amargura. Ela disse que jamais ia provar, jamais queria conhecer esta mulher, ia fazer de tudo para atrapalhar o relacionamento entre os filhos e o pai. Só que aí ela parou para refletir e ela disse que aquilo estava fazendo mais mal para ela do que para os outros, porque ela estava distanciando os filhos, estava complicando a vida dos filhos, porque ela não queria que os filhos vissem o pai, e ela resolveu deixar essa amargura de lado, superar. Ela disse: vou deixar passar, porque essa situação eu não posso mudar, mas eu posso viver melhor, eu posso avançar naquilo que Deus tem para a minha vida. Em Gênesis, no capítulo 16 e também no 21, nós vamos ver passagens onde Sarai, que depois vai se tornar Sara, e Abrão, que depois vai se tornar Abraão, eles tinham uma promessa de ter um filho. E Deus fez essa promessa a Abrão quando ele tinha em média 75 anos, mais ou menos. E muitos anos se passaram e Deus disse: tu vai se tornar uma grande nação. E Sarai, vendo que ela já era idosa também, e vendo que nada acontecia, porque as coisas só acontecem no tempo de Deus, não no da gente, eles não estavam preparados para que acontecesse naquele momento. Ela quis ajudar Deus. Ela disse: se Deus disse ao meu marido que ele vai ser um pai de uma grande nação, de grandes multidões, e eu não consigo ter filho, então eu vou pegar a minha serva, fazer com que ela se deite com meu marido, ela vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho da promessa, porque aí vai se cumprir toda a promessa de Deus, e ele não vai perder essa promessa que Deus fez para meu marido por minha causa, por eu ser seca, estéril. Mas as coisas não aconteceram dessa maneira, né? Vamos ler Gênesis, capítulo 16, do verso 1 ao 6, primeiramente. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, pois a minha serva, porventura... Peraí, só um minutinho. Eis que o meu Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que a tua serva está nas tuas mãos. Fazei-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face.
Então, quando Sarai sugeriu ao marido, então não foi um grande sacrifício, né, acredito. A serva deveria ser bonita, jovem. Sara era uma mulher bonita, mas já era uma mulher de avançada idade. Então, não foi um grande sacrifício para Abrão, na parte dele ser homem. Mas, depois que aconteceu, a serva nunca tinha recebido um tratamento diferenciado, sempre foi desprezada, tratada como serva. E agora estava tendo um grande privilégio, ainda tinha um filho de Abrão, o pai de todas as nações, o amigo de Deus, aquele que teve a coragem de sair da sua parentela para assumir uma terra prometida pelo Senhor. Então ela se engrandeceu e ela começou a desprezar a sua senhora, a Sarai, né? E Sarai tornou-se uma mulher amargurada. Vamos para o capítulo 21, do verso 8 ao 13. E cresceu o menino e foi desmamado então. Aqui já fala de Isaac. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos seus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Chegou uma situação tal, muitos anos depois, né? Abraão já tinha em média 90 anos e Sara já tinha em média 80 anos. Sara deu à luz a um filho e foi Isaac. E quando passaram-se 10 anos do desmame, passaram o período do desmame e o menino já crescia e tal. Passou o desmame, fizeram um grande banquete, né? E Agar continuava zombando de Sara, agora dizendo que ela era uma velha que teve um menino, e não era o filho, era mais para a avó, né? Eu acho que era uma coisa assim que ela deveria dizer. Então, Sara volta-se para Abraão, olha só, ela criou uma situação que ela não deveria ter criado, ela quis ajudar Deus, quem somos nós para ajudar Deus? E ela cria uma situação em apressar-se a criar uma bênção fora do tempo. Essa situação gerou uma maldição, porque a outra achou que tinha muitos direitos e começou a desprezá-la, porque ela não dava filho e a outra tinha dado a Abrão, e foi chamado Ismael, o nome do filho. E quando passou-se muitos anos que ela teve filho e que desmamou, e no período do desmame teve uma grande festa, aí a egípcia voltou a zombar dela, uma velha com um menino. Ela zangou-se e disse a Abraão: Tu faz alguma coisa, viu? Que ela está me provocando. E Abraão disse: Você que você que armou toda essa situação. Mas Deus falou para Abraão que obedecesse a Sara, não se preocupasse, porque o filho que eles tinham tido, Isaque, era o filho da promessa, mas o filho que ele tinha tido, perdão, com a serva Ismael, também era seu filho, e Deus o ia prosperar e não o ia abandonar, não o abandonaria. Então Abraão mandou que Agar e seu filho fossem embora, mas Deus cuidou de tudo e ali criou, através de Ismael, um outro povo
e Isaac tornou-se realmente o que já era para ser, o filho da promessa. E as outras histórias vocês já sabem, Deus tem, mais adiante vai provar a fé de Abraão, e ele passa por essa provação, é aprovado por Deus. Mas o que vemos aqui? A gente vê que talvez nunca tenha sido fácil para Sarai ter vivido com as consequências da sua decisão de passar à frente de Deus. Apenas um milagre da graça poderia ter mudado sua atitude, e isso poderia ter transformado tudo. Sarai não pôde reverter a decisão, mas com a força de Deus ela poderia ter convivido com ela de forma diferente e glorificado ao Senhor. Ela já tinha desobedecido, ela não precisaria agora mandar que Agar fosse embora, desprezar junto com seu filho, porque foi ela que criou essa situação em querer ajudar Deus. Ela poderia ter suportado, porque Deus ia dar a vitória também, mesmo apesar dos erros da gente. Deus muda a situação para te abençoar. Ele perdoa, ele viu tua falha, ele viu teu arrependimento, ele te perdoa. Mas além disso, ela ainda mandou embora, que ela não suportou. Tudo consequência de vários atos errados que ela cometeu. E quem somos nós para apontar o dedo para Sara? Se tantas vezes fazemos a mesma coisa, se tantas vezes passamos à frente de Deus para tomarmos atitudes que Deus não mandou, que a gente acha que precisa, Deus é um bonequinho e Deus é limitado e que tem coisas que Deus está demorando e talvez a gente precise ajudar Deus porque a gente acha que Ele está esperando a nossa ajuda. Não tente apressar as coisas em sua vida. Por mais tempo que faça da promessa, que esteja demorando, mas creia tão somente em Deus. Creia que vai realizar, vai acontecer. Não passe à frente para não se tornar amargurada e causar decepções em sua vida, que você vai ter que conviver com elas pelo resto da vida, né? Então foram formadas dois povos, entre Ismael e Isaque. E hoje a gente vê uma grande consequência disso, o que não dá a razão de Palestina atacar Israel sem motivo algum. Porque se você vai olhar para o mapa e você vê a dimensão dos outros países de origem árabes para o tamanho de Israel, é uma grande covardia. Como Israel é pequenininho diante de todos os outros, mas através de uma desobediência ocorreu uma divisão de povos que só Deus vai resolver. Mas te digo uma coisa, Isaac é o filho da promessa. Isaac, ele vai criar a linhagem dele, vai vir a linhagem de Israel. E Israel sempre será o povo escolhido de Deus. Deus nos ama, mas aquela terra é santa para Deus. Então não caia dessa de escolher por partido e gritar viva a morte de tantas pessoas inocentes ou de uma nação pequena que está fazendo de tudo para se proteger, sem fazendo de tudo também para o mínimo, para não atacar pessoas inocentes da Palestina, porque é daqui que tudo se iniciou. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Tire uma lição disso e nunca tente ajudar a Deus. Deixe Deus agir, porque a sabedoria vem do alto e você vai ver que bênçãos no tempo certo são bênçãos, mas bênçãos no tempo errado são maldições. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau.